Bom, meu tema é sobre crise de mão de obra, desafios e soluções. Antes de eu começar a falar... Opa, tô errando aqui. Antes de eu começar a falar, quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, meu nome é Anne Oelke. Eu sou casada com o Fabiano. Sou mãe da Liz, uma garotinha de 3 aninhos de idade, que alguns conhecem das redes sociais. Sou formada como designer de móveis pela UTFPR, especialista em marketing. Estou há 20 anos dentro do setor moveleiro. Então, comecei minha carreira lá com 18 anos em lojas da Delano. Depois, eu trabalhei em franquias da Todeschini, sendo responsável por montagem, por assistência técnica. Depois, eu fui para a indústria, trabalhei na Retish e na Big Fair. Saí de lá, passei um tempo pequenininho na Promob, que eu nem imaginava que isso, né, se tornaria depois um negócio muito grande dentro da minha vida, dentro do digital. Fui palestrante da Arauco, ministrei mais de 250 palestras, tive o privilégio de visitar mais de 1000 fábricas de móveis planejados ao redor do Brasil. Então, isso foi uma oportunidade que Deus me colocou, desde fábricas pequenas até grandes fábricas. Inclusive, temos aqui alguns representantes de grandes fábricas que são referência no Brasil. Posso citar a Boa Vista. Cadê o pessoal da Boa Vista? E eu posso citar a Simoneto, que também está aqui. Cadê o pessoal da Simoneto? Chegou aí já? Então, assim, olha, vocês são referência para mim, né? Ambas as empresas. E assim, eu tive o privilégio de poder conhecer a planta fabril de vocês, o crescimento, o desenvolvimento, né, ao longo desses anos todos. E é muito bacana. Então, aqui nos Estados Unidos, vai fazer 1 ano. Aqui a gente representa algumas marcas que eu já comentei, né, para vocês. E eu organizo alguns eventos, tanto lá no Brasil quanto aqui. E assim, um resumo, né, bem básico de toda essa trajetória aí. Quem aqui precisa de gente para trabalhar? Tem alguma vaga em aberto dentro da empresa que precisa de alguém para trabalhar? Levanta a mão bem alto. Seja na área de venda, seja na área de produção, seja na área de um gerenciamento. Cara, todo mundo que eu converso que tem uma empresa tem alguma vaga em aberto. Tem empresas, às vezes, que eu converso que tem lá 15, 20 vagas em aberto e não consegue preencher todas elas. O que será que está acontecendo? Está faltando gente competente? Está faltando gente comprometida? Talvez um mix de tudo isso. Ou de pessoas que realmente querem vestir a camisa e querem trabalhar, né? Antes da gente falar sobre a crise da mão de obra, eu queria abordar aqui um pouquinho dos acontecimentos do mundo. Em que cenário que nós estamos vivendo hoje? Então, nós estamos no tempo da inteligência artificial. Quem aqui usa ChatGPT? Cara, todo mundo, né? Existe assim um antes e um depois da nossa vida, né, com o ChatGPT, né? Então aí só é um pequeno demonstrativo de como que as coisas estão caminhando. E quando a gente fala, sei lá, de robôs, de tecnologia, gente, há um tempo atrás parecia que era uma coisa muito distante, né? O pessoal fazia aqueles robozinhos pequenininho, humanoide, agora já tem robôs que vai chegar um tempo que a gente não vai nem saber se é ser humano ou se é máquina, né? A gente está vivendo também num tempo em que as guerras elas estão sendo combatidas com drone. Então, não é mais o soldado lá somente, né? Tem drones ali de destruição em massa. Então, tem muita coisa acontecendo que assim, me preocupa até um pouquinho, né? Mas é bom a gente entender esse cenário, né? Porque isso tem muito a ver também com a questão da mão de obra e dos próximos 10 anos do que vai acontecer. Se a gente olhar 10 anos para trás, a forma de fazer móveis, a forma das tecnologias que a gente tinha acesso, muita coisa evoluiu muito rapidamente. Né? E a tendência é que seja ainda muito mais rápido nos próximos 10 anos aí. Eu queria mostrar para vocês um cenário, né, uma informação em relação ao tamanho do mercado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em relação a empresas de móveis planejados. Então, nós temos aqui, ó, no Brasil, mais de 280 mil empresas de móveis planejados. Pessoas que têm um CNPJ aberto com o KNAI de fabricação de móveis planejados. Pode ser uma pessoa que trabalhe sozinha, como podem ser grandes indústrias do setor. Já nos Estados Unidos, mesmo tendo um número de habitantes bem maior do que do Brasil, são apenas 77.700 empresas de móveis planejados. Gente, o Brasil é muito competente nessa área. Você pensa que o tamanho que ele tem,
a quantidade de empresas, todas ali, muitas vezes, né, profissionais e muito agressivas. Olha quantos polos moveleiros a gente tem no Brasil. Tem polo no Rio Grande do Sul, tem polo em Arapongas, tem polo em Minas Gerais, em Ubá, tem polo em Linhares, lá no Espírito Santo. A gente até está tentando buscar aqui, né, amor, nos Estados Unidos, assim, para a gente entender, assim, tem um polo moveleiro aqui, existe algo semelhante aqui nos Estados Unidos, a gente ainda não encontrou. Então, assim, o Brasil, mesmo tendo uma população bem menor e tendo muito mais empresas da área, a gente ainda consegue ter um destaque, consegue vender, consegue sobreviver, consegue ter um bom faturamento e assim por diante. Aqui também eu trouxe para vocês a questão de quantas vagas de emprego a gente tem disponível geral, tá? Não é só no ramo moveleiro, vagas formais, que estão cadastradas lá disponíveis de emprego. Então, no Brasil, cerca de 1 milhão, para os Estados Unidos, 7 milhões de vagas de emprego disponíveis. Vagas desocupadas esperando alguém para trabalhar. Então, isso mostra que, sim, estamos enfrentando uma crise na parte de mão de obra. Aqui nos Estados Unidos, ainda a gente enfrenta algumas questões político-econômicas, né, em relação ao governo do Trump. Quem mora aqui sabe muito bem dos desafios que a gente tem aqui como imigrante, para sempre manter o nosso status legal aqui, porque nesse governo em especial teve mais de 2 milhões de pessoas que foram deportadas. E quando a gente fala disso, a gente fala de imigrantes que geralmente são pessoas que trabalham como labor aqui. O que seria o labor? É o operário. Está disposto a trabalhar numa fábrica, que está disposto a trabalhar na construção civil, que são vagas de emprego que, quando se fala para um americano, muitas vezes ele não trabalharia, não se submeteria. Não que seja algo ruim, mas que ele não está ali atuando nessas vagas. E com essa galera sendo mandada embora do país, fica assim, várias empresas também daqui com vagas em aberto e com pessoas que precisariam, né, de lugares ali para trabalhar. E o que está acontecendo, né? Se a gente for buscar as raízes, eu gosto sempre de buscar a raiz dos problemas para trazer a solução, né? Se conversa com uma pessoa que trabalha para alguma empresa e ela sai, quando faz aquele questionário de demissão pelo RH, né, o que vem de resposta dessa galera? Eu não sinto que eu sou reconhecido e valorizado aqui, por isso que eu estou saindo. Aí outros falam, o salário está baixo, eu vou sair daqui para ganhar mais numa outra empresa. Mas, normalmente, a questão salarial não é exatamente a maior preocupação, porque se fosse assim, aumentar o salário da pessoa resolveria para retê-la naquela vaga. Mas o que mais pega dentro de tudo isso é a ausência de propósito e de um plano de carreira, da pessoa poder visualizar, nossa, o que eu vou alcançar nos próximos anos, aonde eu posso chegar e qual que é o propósito que eu enxergo dentro da companhia que eu estou atuando. Outros falam de falta de flexibilidade e equilíbrio na vida de trabalho, outros reclamam do chefe, falam que a liderança é tóxica ou despreparada. O clima organizacional ruim também é outra coisa que as pessoas falam, o clima entre os colegas, o clima ali entre a empresa. Pouco investimento em capacitação para essas pessoas. Muitos não enxergam futuro dentro do seu cargo e salário. E o que acontece muito dentro do nosso setor é a decisão para a pessoa empreender, para ela abrir o seu próprio negócio, especialmente dentro de marcenarias. Trabalho ali como um marceneiro dentro de uma marcenaria local, começo a desenvolver minhas habilidades, eu vou montar minha própria empresa. Né? Ou mesmo trabalho para uma loja de imóveis planejados, fazendo projeto e vendas, vi uma oportunidade, vou empreender no meu próprio negócio e fazer o meu próprio dinheiro. O que, na verdade, na minha opinião, né, eu vejo isso como muito positivo. E é óbvio, né, que não é todo mundo que tem essa característica de ser empreendedor. Tem gente que tem a característica de ser funcionário, ser employee, está tudo certo. Se fosse assim, também seria muito complicado, né? Seria todos empreendedores e não teria pessoas para trabalhar de fato, né? E, gente, ninguém consegue ser grande dentro do seu negócio sem pessoas. A gente precisa de pessoas. É necessário a gente entender o princípio de compartilhar e valorizar as outras pessoas. Compartilhar, quanto mais a gente transbordar na vida dos outros, mais próspero também a gente será. Quanto mais o nosso colaborador ganhar, mais você também está ganhando.
E a gente percebe que muitas vezes, conversando com algumas empresas, tem pessoas que têm dificuldade quando o funcionário começa a ganhar mais. Então, às vezes, um vendedor começa a fazer muitas vendas, fecha grandes negócios, já quer cortar ele, ao invés de incentivar o cara a voar, né, cada vez mais alto. Fala, caramba, meu vendedor está ganhando mais do que eu, né, na comissão dele, etc. Né? Só que, gente, quanto mais a pessoa vender e voar, melhor é para você, é para a sua empresa, é para o seu crescimento, né? E a gente percebe que dentro dessa crise, né, uma coisa que tem impactado muito a nossa geração são os transtornos mentais e emocionais. Eu não vou nem perguntar, não vou nem pedir para que vocês levantem a mão aqui. Mas assim, 1 em cada 4 pessoas em algum momento da vida já tiveram algum desses sintomas. Depressão, ansiedade ou burnout. Burnout, né? Vamos tentar falar um inglês, não um português americanizado aqui, né? E assim, um dos maiores motivos de tudo isso, de gerar essa ansiedade, essa depressão, é a ausência de propósito. É você não se enxergar com propósito dentro da sua vida. É você não entender para que você veio aqui para essa terra. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só trabalhando para ganhar dinheiro. E é uma coisa assim que não tem fim, porque você vai se esgotar emocionalmente, vai se esgotar fisicamente, e você não vai alcançar aquilo que você queria. Você não vai alcançar os seus sonhos realizados, o seu dream plan and do. E assim, uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, gente, nós temos que nos preocupar com a saúde mental, com o emocional dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Porque antigamente eu via assim que as pessoas falavam, você tem que separar, né, a tua vida pessoal da tua vida profissional. Então, a Anne dentro da empresa tem que ser uma, não importa o que você faça na sua vida pessoal, você é outra pessoa, como se fosse uma máscara que você vestisse. E, gente, é impossível fazer isso. É impossível a gente separar as pessoas. A pessoa é uma só, a vida pessoal, a vida emocional está tudo emaranhada. E a gente tem que começar a se preocupar, né, com o propósito dos nossos colaboradores. Conhecê-lo um pouquinho mais a fundo. Entender quais são seus sonhos, seus objetivos, conhecer sua família, conhecer aonde a pessoa quer chegar, para que você possa ser um facilitador para essa pessoa também alcançar o próximo nível dela. E não é sobre somente fazer um trabalho bem feito e depois do horário ela vive a vida dela e faz o que ela quiser, que eu não estou me importando. Pagou o salário e está tudo bem. Isso não vai reter o seu funcionário, porque se ele não enxergar propósito dentro da sua companhia, ele não vai permanecer com você. Ele vai ficar desmotivado e ele vai trabalhar para outra pessoa. E assim, um local em que as pessoas são felizes e satisfeitas sempre vai ter resultado. E eu não estou nem falando de, sei lá, né, fazer ambientes ali de trabalho tipo o Google, né, que faz aqueles tobogãs, né, piscina de bolinha, pimbolim, seja o que for. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre gerar um bom clima dentro da empresa. Um lugar que seja leve para trabalhar. Um lugar que tenha incentivo, que as pessoas te valorizem, te reconheçam. Um lugar em que as pessoas se importem com você, te abracem, te coloquem junto dentro das coisas. Porque as pessoas sempre se conectam com pessoas. E assim, o clima dentro da empresa, gente, sinto em falar, né? Às vezes você vai ter ali feedback na hora da demissão e a pessoa vai falar assim, o clima aqui dentro é muito ruim. Não adianta você colocar a culpa nos outros funcionários. Porque o funcionário X, Y, Z é ruim, o clima é ruim. Não. O clima organizacional vai depender totalmente do dono da empresa. Se você não souber estipular o clima ali dentro, vai ter um clima ruim. Então, isso depende de você. E assim, as pessoas vão começar a se enxergar como parte, né, do seu negócio. Se elas entenderem a sua visão, a sua missão e se sentirem pertencidas, abraçadas ali dentro. Senão, elas não permanecem. E assim, é muito incrível, né? Porque a gente contrata as pessoas por currículo, por qualificação, por capacitação. Sabe falar 3 idiomas, faz excelentes apresentações no PowerPoint, tem Excel avançado e assim por diante. Só que a gente sempre demite, por quê? Por caráter. A gente demite por comportamento. Porque a pessoa muitas vezes não sabe trabalhar em grupo, a pessoa faz fofoquinha, a pessoa não tem vontade de trabalhar, a pessoa não está enxergando propósito ali dentro, mas não pela competência. Então, a gente tem que começar a inverter a situação.
a começar a entender o caráter das pessoas que a gente está contratando e a gente investir em treinamento e capacitação para qualificá-las tecnicamente. Esse é o melhor caminho, né, para a retenção dos seus colaboradores. Aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil primeiro, lá no Brasil, tem falta de mão de obra qualificada. E quando se fala, né, dentro do nosso setor moveleiro, a parte de máquinas, de ferramentas, tem um alto custo. Vai lá, sei lá, um montador de móveis fazer as suas ferramentas, ele tem que ter um investimento alto. Para montar uma marcenaria, para comprar uma máquina CNC, uma Halter, lá no Brasil, o investimento é muito alto, né, quando a gente compara de moeda para moeda, né, sem conversão. Aqui nos Estados Unidos, já falta mão de obra qualificada, e a mão de obra é muito cara, e a parte de máquinas e ferramentas é uma coisa muito acessível para quem mora aqui e ganha em dólar. Só que o que é caro e o que os americanos valorizam é a questão da mão de obra. E, gente, falta mão de obra boa. Cada vez que a gente precisa de uma mão de obra de qualquer área, a gente tem alguma decepção lá em casa, né? Esses dias a gente precisava de uma mão de obra de um martelinho de ouro. Gente, para nos atender, para fazer um serviço bem feito, foi uma briga, sabe? Então, assim, tem muitas coisas que eu sinto muita falta do Brasil em relação a isso. O brasileiro é, sim, reconhecido por excelência no seu atendimento, na parte de mão de obra e etc. E aqui falta muito. Aqui eu trouxe nesse slide um percentual para a gente ter uma noção, por exemplo, numa cozinha. Fui comprar uma cozinha. Qual que é o percentual de cada coisa na formação do preço dessa cozinha? Então, olha, materiais, cerca de 30% daquela cozinha é materiais. Mão de obra, que entra a produção, montagem, instalação, a parte de projeto, design, engenharia. Juntando tudo isso que está em vermelho aqui, é 40% que a gente depende exclusivamente de pessoas, que a gente depende exclusivamente de mão de obra. Quase a metade do preço de uma cozinha a gente está pagando para um funcionário ou para um colaborador fazer para nós. E assim, falando do nosso setor, né, setor moveleiro, quais são os funcionários que a gente precisa dentro do nosso setor? Quem são as pessoas que a gente precisa para trabalhar conosco, para que a gente consiga fazer com que a nossa empresa flua? Então, a gente precisa desenvolver algumas habilidades aqui, como, por exemplo, tem que ter pessoas para captar clientes. Precisamos ter pessoas para fazer projetos, pessoas para vender. Aqui eu não estou falando da parte administrativa também, que toda empresa precisa, né? Gestão de custos, fluxo de caixa e etc. Mas vamos falar exclusivamente para vender móveis planejados. Precisa de gente para produzir e precisa de gente para montar. E eu quero trazer nos próximos slides aqui algumas coisas que a gente pode fazer dentro do nosso negócio para que a gente dependa um pouco menos da mão de obra humana. Está tendo crise da mão de obra? E aí, quais são as soluções para isso? Né? Então, primeira solução, cuidar do nosso colaborador, cuidar do emocional, né? Investir na vida dele para que ele entenda o propósito dentro da sua companhia e etc. Então, aí, a gente vai pensar em reter as pessoas boas. E pensando, não tem gente para trabalhar, e agora? O que a gente faz? Né? Então, quais são os passos que eu gostaria de sugerir dentro aqui da nossa apresentação? Parte de captação de clientes. Quem aqui faz anúncio no digital? Acredito que a maioria, né? Levanta a mão para saber. Achei até que era mais. Tem pouco. Gente, precisamos estar dentro do digital. Fazer anúncios dentro do Google, dentro do Instagram, dentro do Facebook. É até engraçado assim que os mercados eles são muito diferentes, né? No Brasil, o anúncio tem que ser no Instagram. Aqui nos Estados Unidos, o anúncio tem que ser no Facebook. Culturalmente, se você quiser atingir americano, né? Não estou falando dos brasileiros que moram aqui. A gente está aqui numa bolha de brasileiros que estão aqui na América nesse momento, né? Mas você quer atingir americano, o teu anúncio tem que ser no Facebook, para que eles possam ver, para que eles saibam quem você é. A gente pensa na captação de clientes também na parte de parcerias, né? Sem dúvidas, não tenho vendedor, né? Vou fazer as parcerias que o Valci gosta demais. Com arquitetos, designers, corretores e etc. Eu gosto muito dessas parcerias, por quê?
né? Aquele profissional que você não tem que pagar um salário fixo e que vai trazer negócio para vocês e geralmente traz negócios superiores, negócios ainda maiores do que aqueles se você fosse tentar captar o consumidor final sozinho. Tem a parte offline também, que dá para você trabalhar com participação de feiras, mostras de decoração. O John está aqui ou ainda não? Da Mostra Casa? Ainda não. E, por último aqui, né, de captação de clientes, por indicação, através de programas de referência, como é o exemplo do Metropolitano, que é uma das empresas que eu represento aqui. Então, estando dentro desse grupo, você vai também poder captar mais clientes e trazer para dentro da sua empresa por meio das parcerias com os arquitetos. Mas não seria uma parceria que você faria sozinho através dele, seria por meio de uma formatação, de um grupo de network que vai te ajudar a alcançar esses resultados. Quando se fala de anúncio, né, esses dias eu estava até conversando com o Daniel é da MobiD, e ele estava me falando assim, Anne, eu tenho recebido vários leads não qualificados. Faço bastante anúncio no Instagram, tem vindo muita gente através do Instagram. Mas são pessoas não qualificadas, que chega na hora ali, elas não querem comprar. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer em relação a isso? Fazer os anúncios, não deixar de fazer. Utilizar algum tipo de automação no envio de respostas automáticas àquilo que o cliente falar por meio do ManyChat. Vocês conhecem o ManyChat? Alguém já ouviu falar? Tá. Então, ali a pessoa, né, a IA, né, vai responder para o seu cliente, para o seu lead, olha, né, somos da empresa tal, nananã, de uma forma mais humanizada possível, né, que você vai colocar lá. E aqui está o pulo do gato. O que eu queria sugerir para você? O Fabiano, ele fazia algo na empresa dele no Brasil, e ele implementou também aqui nos Estados Unidos uma coisa muito simples para qualificar lead, que era fazer um formulário no Google Forms. E nesse formulário, ele pedia várias informações ali do cliente, até para entender quem era o cliente, de onde ele apareceu, qual que é o estilo que ele gostaria, que ambiente que ele gostaria de fazer, qual o valor que ele gostaria de investir. Né? Então, assim, se a pessoa ela não perde, investe seu tempo, né, respondendo esse form, ela já está muito mais qualificada e certamente é uma pessoa de muito potencial para você efetuar essa venda. Então, depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente ensinou na nossa mentoria, nós fizemos esse ano uma mentoria online para uma galera lá no Brasil, dessa parte da terceirização da produção. E quando o Fabiano ministrou essa aula, todo mundo ficou assim, uau! Então, se quiserem saber mais, assim, algo que vale a pena implementar, porque é algo gratuito e que, assim, faz muito sentido e ajuda nessa qualificação. Na parte de projetos, gente, né, tem a questão do projetista. Né? Quando se fala de uma loja de imóveis planejados, geralmente temos dois tipos de projetista. Aquela pessoa que faz o projeto em si, e tem o projetista conferencista, que vai analisar o projeto antes de mandar para a fábrica para tentar minimizar esses erros. Né? Então, assim, a gente percebe aqui nos Estados Unidos que tem muitas empresas americanas contratando projetista lá no Brasil. Não só as empresas de imóveis, como alguns arquitetos e designers, né, mas que acabam contratando no Brasil. Por quê? A gente pega pessoas eficientes, pessoas qualificadas, que sabem trabalhar bem, só que você vai pagar muito menos. Se você for contratar um projetista aqui nos Estados Unidos, você vai pagar cerca de $4.000 mais comissão. No Brasil, se você pagar aqui $1.000, por exemplo, para a pessoa, vai ser 5.000 e poucos reais, que é um salário bem legal para projetista. Então, muitas empresas têm pensado nisso, né? E depois da pandemia, a gente percebe que surgiu assim um desapego nessa questão de que o funcionário tem que ser presencial. Então, você pode, sim, trabalhar de forma online. Eu faço, dentro de várias coisas que eu faço, né? Eu faço projeto de lojas, estilo Léo Madeiras, mas até para uma outra rede vizinha aí. E aí eu fazia toda a parte do layout e eu estava conversando com meu marido e eu falei assim, amor, eu não conheci nenhuma loja das que eu fiz. Eu fiz loja no Brasil todo. Estava buscando ali, né? Então tinha lá em Goiás, tinha loja em Sergipe, Aracaju, tem loja no Rio de Janeiro, tem loja na Bahia, tem loja no Rio Grande do Sul. Eu fazia tudo online. O pessoal me passava as plantas, eu projetava tudo, fazia todo o detalhamento técnico. E assim, as lojas ficavam maravilhosas. É claro que tem alguns cuidados ali para fazer. Então, a gente pode, sim,
atuar dessa forma aqui. Alguém aqui já fez projeto por inteligência artificial? O que vocês acham desses 3 projetos que estão aqui? Amor, hoje eu estou te vendendo aqui, né? Esses 3 projetos que estão aqui, meu marido fez em segundos, renderizado, simplesmente pegando uma foto da casa do cliente e pegando a medida da parede. A medida da parede é essa é a foto do local. E o cliente queria, né, a parte ali do home. Então, ele pegou lá no Copilot, né, vamos falar em português, né, Valci? Copilot? No Copilot, pelo celular, carregou a foto aqui, fez um prompt lá, colocando, eu quero um painel de TV, tal medida, estilo tal, cor tal, ele escolhe até a cor de MDF de determinada empresa, e ele gera fotos assim realistas de uma forma muito rápida. Então, assim, sem precisar pensar em toda a configuração, que a gente faz o projeto no Promob, que fica configurando luz, materiais, para chegar a um render que muitas vezes não chega aos pés desse daqui. Então, isso daqui é uma coisa muito rápida. Eu sou fã do Promob, inclusive, tenho curso de Promob online, mas o que eu penso a respeito disso? Precisa de uma imagem para mostrar para o cliente com rapidez? Vai para a IA. Precisa fazer a parte técnica? Pega o projeto que você fez na IA, joga no Promob sem renderizar, apenas para pegar os materiais e enviar para a fábrica, fazer o orçamento e etc. Então, é algo assim que facilita muito. Isso daqui é só o render. Então, aqui foi feito um projeto no Promob e foi gerado o render na IA. Olha que bacana. Então, eu queria incentivar vocês a, pelo menos, testar essa ferramenta. E dá para usar no ChatGPT, no Copilot, enfim. Existem várias possibilidades para você também renderizar imagens, né? E aí, será que o IA vai substituir o designer de interiores? O que vocês acham? O que vocês acham? Na verdade, eu acho que não, tá? IA veio sim, né, para poder ajudar a fazer os projetos. Vai possibilitar que qualquer pessoa faça projeto, né, um cliente final faça o seu próprio projeto, mas eu acho que aí a figura do designer de interiores e do arquiteto vai mudar um pouquinho. Ele vai focar em relacionamento com o cliente, que é algo que IA não consegue fazer. Vai gerar vendas consultivas e muitas vezes vai abraçar para ele essa questão de vender mais possibilidades para o seu cliente. Então, o designer de interiores que for inteligente, ele vai pegar um projeto como aquele que eu mostrei e vai falar assim, olha, ok, aqui no projeto, né, eu vou te vender ou vou te conectar com a empresa que faz o painel, vou te vender a iluminação, vou te vender a parte dos móveis soltos ali, do sofá, da mesa e assim por diante. Então, assim, o que a gente tem que investir dentro desse sentido, para que não sejamos substituídos pela máquina? Em relacionamento. Eu sou designer de móveis, mas o que eu mais gosto de fazer é me relacionar com as pessoas. Então, a maioria de vocês aqui eu conheço de perto, né? Então, assim, conheço muito da história de vários que estão aqui. E, assim, é o que eu gosto de fazer, é me relacionar. Então, a pessoa que gostar de se relacionar e que seja dentro dessa área, ela vai ter diferencial também. Valci, me patrocina aqui, Valci. Outra coisa, vamos fazer o orçamento. O Valci, que é um dos palestrantes, que inclusive esteve comigo nas 2 edições anteriores do Experts, ele desenvolveu uma inteligência artificial chamada Zé Calcula Aí. Essa inteligência artificial, ela é mais para empresários de marcenaria, em que, através de uma conversa que você tem no WhatsApp, você pede para o Zé calcular o quanto vai sair aquele projeto. É uma ferramenta que eu acredito que nos próximos anos vai ser cada vez mais aprimorada nesse sentido, como um facilitador para os empresários desse segmento. Então, depois, se alguém quiser saber um pouquinho mais, aproveita o horário de almoço, troca uma ideia com o Valci, porque é um projeto bem interessante que ele tem aí. Depois você me paga os royalties, tá bom? Falando sobre produção e mão de obra, beleza, né? Já tenho ali meu projeto, já executei a minha venda, já fiz o meu orçamento para o cliente, e agora? Como é que eu vou fazer essa produção?
Não tenho marceneiro para fazer, o que eu faço agora? Então, o que a gente tem percebido, né? Algo que no Brasil já é muito comum, né? Há muito tempo, é uma prática muito comum, é a parte da terceirização da mão de obra. Então, no Brasil, nós temos várias possibilidades, como, por exemplo, ali, né? Não é novidade, lojas com fábricas de móveis planejados. Então, a gente tem grandes fábricas de móveis planejados, e essas fábricas, elas muitas vezes têm lojas de franquia, com a marca própria da fábrica para você abrir ali um showroom e trabalhar com aquela marca. Não é novidade para ninguém. Outra questão que no Brasil já existe há mais de 10 anos, 15 anos, os centros de serviços, revendas como a Léo Madeiras, que montava uma estrutura com máquinas tipo da Etus, né, maquinários ali, e já oferece todo o serviço para o cliente. O cliente ia lá com uma listagem de peça, corta, fita e montaria na casa do cliente. Ok. Não é novidade para ninguém. Mas o que eu percebo dentro do nosso cenário atual? Que tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, isso nunca esteve tão aquecido. Porque a gente tem percebido, tá, que a gente precisa se tornar especialista naquilo que a gente faz. E quando você pega uma marcenaria que muitas vezes quer fazer tudo com a crise da mão de obra, então é uma marcenaria que ela vai vender, que ela vai fabricar, que ela vai montar, com a crise da mão de obra, às vezes ela se torna perdida. Porque, meu melhor vendedor saiu, e agora? Ou, sei lá, saiu meu melhor marceneiro, não tenho equipe de montagem, o que eu faço agora? Então, a questão da terceirização da produção, ela vem para facilitar a nossa vida e ela traz para dentro do mercado novos players, abre novas possibilidades. Coisas que, sei lá, anos atrás, apenas quem tivesse grana para investir num showroom, em colaboradores, uma superestrutura de loja podia fazer, hoje uma pessoa que trabalha sozinha, de forma autônoma, um designer de interiores consegue ter seu próprio negócio de móveis planejados. E isso é muito interessante. E aqui dentro da terceirização, a gente cria 2 tipos de figuras que são muito importantes. Então, a primeira figura, o que seria? A parte estrutural da coisa, que ela é responsável pela fabricação. Então, nós temos fábricas de móveis e centros de serviço. Se especializa na produção dos móveis em si, no corte, enfim. A segunda pessoa que nós temos aqui é a pessoa que vai focar na venda. Vai ser especialista na venda. Então, enquanto um é especialista na produção, o outro é especialista na venda. Que são as lojas com marca de fábrica, lojas com marca própria. Então, tem também a questão de pessoas que têm a sua própria loja e elas compram de um fabricante para daí poder vender. Temos as marcenarias, temos os showrooms em estúdio, que é o exemplo do Rafael. Levanta a mão aí, Rafa. O Rafa tem uma loja lá no Rio de Janeiro, tem um showroom, na verdade, num estúdio no Rio. E ele trabalha de uma forma muito eficiente dessa forma. Então, assim, não é uma loja aberta ao público que qualquer pessoa entra. É um estúdio, by appointment, que você tem que, né, agendar para poder ser atendido. Temos também profissionais que projetam e vendem sem showrooms, arquitetos, designers autônomos. Aqui nos Estados Unidos ainda entram os contractors, que é uma figura muito importante. Quem é contractor aqui? Pode levantar a mão mais alto aqui, ó. Temos alguns aqui. E temos também os montadores. Aqui nos Estados Unidos, meu esposo Fabiano, ele tem prestado uma consultoria para uma empresa. Levanta a mão aí, Raul e Jack aí. Para uma empresa que eles decidiram focar o negócio deles apenas para terceirizar para outros. Então, assim, eles estão ali fazendo todos os detalhes dentro da estrutura deles, investindo na produção, sem vender para o consumidor final, para que outras pessoas possam comprar e revender. Lá no Brasil, nós temos a Léo Madeiras, que tem a Léo sob medida, que a Mari vai entrar depois para explicar, que também trabalha de uma forma, numa estrutura gigante, muito competente para fazer isso. E aí vocês podem trocar ideia em relação a isso também. E sem contar, né, as outras pessoas que estão aqui, que a gente tem em Boa Vista, tem Simoneto, né? E talvez até outras pessoas que eu ainda não sei em relação a essa movimentação de negócio, mas que também desejam focar só na produção. Então, assim, eu quero que vocês aproveitem esse momento e esse bate-papo dessas palestras para que vocês possam gerar relacionamento aqui dentro. Para que vocês possam trocar cartão, trocar contato, né? E que isso haja uma movimentação, porque aqui a gente tem pessoas de tudo que é tipo que trabalha com móveis.
temos donos de lojas de móveis planejados, temos funcionários, né, pessoas que trabalham com vendas, temos pessoas que trabalham com montagem, tem contractors, tem arquitetos, tem designers. Então, nosso grupo está muito heterogêneo, está muito legal para trocar ideia, né, para que vocês possam desenvolver o negócio de vocês. Quando se fala do produtor, então, o que ele precisa? Ter grana. O produtor tem que ter grana, tem que ter dinheiro para investir em máquina. E ele vai focar a venda dele na captação de revendedores. Então, ele não vai gastar energia com o consumidor final que quer comprar uma cozinha e 2 banheiros para a casa dele. Ele vai focar no mercado B2B, vai buscar pessoas que queiram trabalhar junto com ele. Ele vai ser responsável pela manutenção da fábrica, por buscar novas tecnologias, pela produção, buscar facilitadores para as pessoas que vão vender e novas ferramentas para auxiliar seus revendedores. Já o revendedor, ele é o cara que ele tem que estar focado no consumidor final. Ele vai buscar o consumidor final. E ele vai ser responsável pelo projeto, pela conferência desse projeto, pela venda desse projeto, pela montagem e pelo pós-venda. E essa figura do revendedor não precisa ter grana para iniciar. Pode começar trabalhando dentro da sua própria casa, fazendo o projeto desde que ele tenha cliente. Ele faça uma parceria com um arquiteto, que ele encontre clientes dentro do seu meio para fazer a coisa fluir. E por último, né, pensando ali na nossa linha, então produzimos e agora precisamos montar. E agora, quem que vai montar? Quem aqui, eu sei que tem muito lojista também aqui, né, de móveis planejados. Quem aqui tem uma equipe própria de montagem? Quem aqui tem equipe terceirizada de montagem? Quem tem equipe, vou repetir, gente. Quem aqui tem equipe própria? Quem tem terceirizada? Quem tem os dois? Aqui nos Estados Unidos, ainda assim, é muito diferente do Brasil em relação a empregar as pessoas. Então, no Brasil, existe algo que defende muito o employee, né? Defende muito o colaborador, que é a questão do regime CLT. É lindo, gente, é lindo para quem trabalha para outras pessoas. E lá você tem 13º, você tem férias remuneradas, você vai sair, você tem um acerto para receber. Aqui não, gente. Aqui, cada trabalhador é um MEI. Deu certo, deu, não deu certo, tchau. Então, assim, para os dois lados fica um pouco complicado. Por quê? Para você fidelizar e reter o seu funcionário para ele não ir para uma outra empresa. E também a questão, né, que o cara sai da tua empresa com uma mão na frente e outra atrás. Porque, mas o meu acerto de férias não tem, meu querido. Tchau, obrigada pelo seu tempo aqui. Até mais. Então, assim, é interessante isso. Mas o que eu vejo em relação à montagem? Que é muito importante, por mais que você tenha uma equipe própria, que você pense em formar equipes terceirizadas. Que você se conecte com outras pessoas que possam fazer montagem e crie a sua própria equipe terceirizada. Que vai ter ali, muitas vezes, um montador, um ajudante ali junto. E, assim, não dependa somente de uma pessoa. Se conecte com outras pessoas, porque se uma pessoa não tiver agenda, você consegue ser atendido pelo outro ali. E é algo que, assim, está cada vez mais em evidência. Uma coisa que é importante dentro da equipe de montagem é criar padrões. E, para criar padrões, é necessário trazer treinamento para esse pessoal. Vamos treinar? Vamos, beleza, tem uma equipe de montagem aqui, vamos fazer um treinamento? Como é que eu gostaria que você se portasse na casa do cliente? Como eu gostaria que você fosse vestido? O que você vai falar para o cliente? Como que eu quero que você tenha cuidado com a casa, com o espaço dele? Como que eu quero que você faça a montagem? É muito importante isso. E, às vezes, a gente contrata uma pessoa que ela é habilidosa, capacitada e larga ela lá. Beleza, tem uma montagem, vai lá. Aí você chega lá para fazer a revisão da montagem e você fala, meu Deus do céu, de onde que eu achei essa pessoa? Né? Tá tudo errado, as portas tudo torta, né? Então, assim, investir em treinamento é fundamental. E outra questão que eu percebo é ter uma política de remuneração, para que você não fique na mão da pessoa. No Brasil isso é muito comum, tem um percentual ali de remuneração, tá tudo certo, acordado. Mas aqui não. Aqui muitas vezes o pessoal da montagem ele vai olhar para a tua cara, vai olhar a montagem e vai falar assim, sai tanto. Né? Então, assim, às vezes já ter um percentual acordado ou alguma forma de você poder fazer o pagamento para essa pessoa para que você não fique refém, né, do valor que ela te passar ali e que daí você vai pagar muito mais caro muitas vezes porque você precisa, porque você não tem tempo para executar e assim por diante.
E agora eu queria passar um vídeo aqui para vocês. Anthony. Isso te anima ou te assusta? Quem aqui contrataria um robô para trabalhar na sua produção? Eu não sei se eu contrataria. Eu tenho medo até da Alexa, gente. A Alexa lá de casa, eu fecho a câmerazinha, uma com câmerazinha, e falo, ela escuta tudo que eu falo aqui, né? Socorro, né? Então, assim, a gente está caminhando, né, para um rumo sem volta em relação à tecnologia. Né? E eu até fiz uns comparativos, né, com aquele robô da Tesla, o quanto que ele custa. Ele custa $20 mil para você comprar ele. Então, pegando robôs para fazer até cirurgias dentro do hospital, robôs para cuidar de idosos, né? Então, assim, é umas coisas assim que não sei, né? E assim, a IA, ela não vai substituir você, mas alguém que sabe usá-la vai. Então, a gente precisa se despertar para isso, né? E o que a gente tem que exercer como habilidade cada vez maior como ser humano, para que a gente não seja totalmente substituído por um robô? Quais são as habilidades do futuro que a IA não vai poder ter? Não sei também, né, gente, porque é a forma como as coisas estão. Mas pensamento crítico, criatividade. Sabe a música que eu passei no início? Eu criei essa música com o IA. Eu joguei no chat GPT e falei assim, por favor, crie uma música. Meu chat GPT chama Mary. Falei, Mary, please, great. Não, eu falei, Mary, por favor, crie uma música para mim com o tema Dream Plan and Do, num evento chamado Experts, que vai levar você para um next level, apresentado para empresários, né, bem-sucedidos aqui na América e também no Brasil. Ela me criou várias possibilidades, criou até músicas mescladas com português e inglês, e essa foi a que eu mais gostei. Peguei essa letra da música, joguei em outra IA. E eu falei no prompt lá, né, por favor, criar uma música com um som de rap dentro dessa letra que eu estou te oferecendo. Então, galera, pensa, música sendo criada por IA. Então, a criatividade também, não sei, né, até que ponto. Mas, assim, a gente vai ter que pensar que a gente tem que exercer a nossa criatividade. E cada vez mais a gente está preguiçoso, porque a gente usa IA e a gente deixa de ser criativo. Poderia ter sido uma música que eu escrevi a próprio punho, né, como Vinícius de Moraes fazia nos seus poemas. Mas não, né, eu resolvi colocar lá, né, então a gente tem que pensar nisso. Agora, um ponto assim, de fator totalmente importante é inteligência emocional. Comunicação, galera, é uma das coisas em que as pessoas mais pecam, seja num relacionamento entre casal, seja num relacionamento dentro de uma empresa. Às vezes é só questão da falha da comunicação entre duas pessoas. Aprendizado contínuo e adaptação tecnológica. A gente precisa se adaptar a tudo isso, senão a gente vai ficar para trás. Mas, na verdade, né, como se fala de empresas, o verdadeiro patrimônio de uma empresa, ele não está nos prédios, nas máquinas ou, muito menos, nas contas bancárias milionárias, mas sim nas pessoas que fazem tudo isso acontecer. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu quero deixar aqui onde vocês conseguem me encontrar. Instagram, Marcenaria Fora da Caixa. As fotos que vocês tirarem aqui no evento, pode marcar o meu @ lá nos stories, que eu vou repostar todo mundo lá. Se não está me seguindo ainda, então me segue. Tem o canal no YouTube que está um pouquinho largado aí depois, nesse último ano, mas a gente vai retomar. E tem aqui com o Val Sigular, que também, né, meu amigo, a gente precisa retomar, mas a gente tem um podcast lá no Spotify, que tem mais de 100 episódios falando sobre móveis planejados e marcenaria.
Então, se você gosta de ouvir podcast, bate-papo bem fluido mesmo, a gente conversa sobre tudo lá. Poucos têm alguns convidados, mas geralmente é a gente discorrendo sobre algum tema. Corre lá e dá uma olhadinha nisso também. Muito obrigada, gente.